No programa de hoje vamos falar sobre cirurgias odontológicas, o que você precisa saber. Não esqueça de se inscrever no canal do Baita Papo Entrevista aqui no YouTube e ativar o sininho. Assim, toda vez que a gente colocar uma nova entrevista no ar, você recebe a notificação. Lembrando que o Baita Papo Entrevista tem o patrocínio de Guimarães Soluções Contábeis. Aumente o lucro da sua empresa. Mais presentes, aonde você encontra objetos de decoração e também presentes. Espaço Laser Uruguaiana, a maior rede de depilação a laser do mundo, agora em Uruguaiana. Rodoman Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários, concessionária da Librelato. Benditos Pet, o lugar ideal para o seu pet brincar e também se hospedar. Pro Equilíbrio, mais que uma academia, um estilo de vida saudável. O meu entrevistado de hoje é o Fabiano Caetano Brites. Ele é responsável técnico pelo Serviço de Cirurgia Bucofacial da Santa Casa de Uruguaiana. Cirurgião dentista formado pela PUC em 2022. Especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela Santa Casa de Porto Alegre. É também especialista em harmonização orofacial pelo Conselho Federal de Odontologia, além de mestre em implantodontia. Também tem habilitação em odontologia hospitalar pelo Conselho Federal de Odontologia. Fabiano, bem-vindo ao Baita Papo Entrevista. Além desse teu currículo profissional com títulos no Brasil, gostaria que tu comentasse também a tua passagem e a tua experiência no México e no Canadá. Obrigado, Dario, a ti e a tua audiência, a audiência do teu programa Baita Papo. E saudações a todos e obrigado pela oportunidade de trocar um pouco da minha experiência. E sim, eu acredito que na nossa área, a área médica em geral, nós não podemos parar nunca. Não? Existem, inclusive, artigos publicados, não sei se é do teu conhecimento, que comprovam que a cada 5 anos dobra o conhecimento científico. Então, quem fica parado, sem seguir estudando, fica para trás e acredito, felizmente, que aqui na nossa cidade a maioria dos colegas tem esse mesmo pensamento. E sim, eu tenho uma bagagem internacional, eu acho que isso leva a um crescimento profissional importante. Entre elas eu posso citar que eu tive a grande oportunidade de apresentar um trabalho em Barcelona, no Congresso Internacional de Cirurgia Bucomaxilofacial, no ICONS, para uma dileta plateia mundial. E no Canadá eu participei como observership no Hospital Mount Sinai de Toronto, no Canadá, que é um dos hospitais mais reconhecidos mundialmente, com sedes em Nova York também, com a equipe de cirurgia do Dr. Gerald Baker, já falecido. E no México eu tive a grande honra de ser selecionado através da ONG AO, que é muito conhecida pelos traumato-ortopedistas também, que é uma entidade com sede na Suíça, que rege, digamos assim, todas as normativas na parte de traumatologia, tanto de face, como de coluna, como de traumato, como de veterinária. E anualmente existe uma seleção para 12 hospitais no mundo todo, e através de indicações e de currículo, eu fui selecionado para essa grandiosíssima experiência no Hospital de Ortopedia e Traumatologia de Lomas Verdes, que é digamos assim, é uma cidade de Naucalpan. Naucalpan é como se fosse a região metropolitana de Porto Alegre, como se fosse uma Canoas. E atende uma população de mais ou menos 12 milhões de pessoas. É um hospital grandíssimo, com mais de 400 leitos somente para ortopedia e traumatologia, inclusive de face. Para a gente ter uma comparação aqui no Goiânia, o nosso hospital tem um pouco mais de 100 leitos para tudo. Lá são mais de 400 leitos apenas para traumatologia. É um hospital que produz mais de 13 mil cirurgias ao ano, isso é muito. E lá eu fiquei no regime de internato, 45 dias, e participei de muitas cirurgias. E eu pude trazer essa experiência aqui, tanto nessa experiência internacional, como também a minha experiência em hospitais de grande porte, de emergência, como Pronto-Socorro de Porto Alegre e Santa Casa, e ajudar na implementação do serviço de cirurgia aqui da Santa Casa, que inauguramos no último dia 1º, um serviço público totalmente
100% SUS, tá? E acredito que isso nos gera também, além do crescimento pessoal, um crescimento profissional importante. Isso é uma novidade para a nossa cidade, né? Esse atendimento da cirurgia de buco, né? É a primeira vez na história de Uruguaiana que existe um serviço não só de buco, mas como de odontologia. É uma luta da minha equipe, particularmente minha, desde que eu retornei, Uruguaiana é minha cidade natal, morei muito tempo fora, retornei já com um projeto de 16 anos, ouvindo muitos nãos pelo caminho, e felizmente nesse ano de 2013 nós conseguimos. Quem é que faz parte da tua equipe, os profissionais? É o Dr. Leandro Santana da Costa e a doutora Eleonora Kleinubin da Cunha. Entrando no nosso tema sobre cirurgias odontológicas, o que você precisa saber, gostaria que tu comentasse o que seria uma cirurgia bucomaxilofacial para quem não tem esse entendimento. A tua pergunta é muito interessante, porque eu acho que eu recebo essa pergunta diariamente, justamente para desmistificar, não existe cirurgia bucomaxilofacial. Bucomaxilofacial é o nome da especialidade. Buco de boca, maxilo das maxilas, o maxilar superior e o inferior, e facial de face. Dentro da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que é esse nome feio e comprido, mas é o nome da especialidade, aí sim nós temos diversos tipos de cirurgias, das mais simples, entre aspas, como uma extração de um terceiro molar, de um siso complexo, por exemplo, como cirurgias maiores, como a cirurgia ortognática, a cirurgia de traumatismo, né, por acidente de trânsito e tudo mais. Então, engloba o cirurgião bucomaxilofacial, ele tem uma vivência hospitalar bastante importante, em urgência e emergência, precisa fazer uma residência médica, normalmente de 2 a 3 anos em regime de internato, e está apto a abordar toda a região de face, desde o osso frontal até o osso hioide. Então isso seria uma entre as várias, digamos assim, abordagens dentro da bucomaxilo. Quando é que uma pessoa procura um bucomaxilofacial? Em casos de acidente? Em que momento que a gente vai procurar um buco? A gente trabalha muito por indicação, né? Normalmente o dentista, o cirurgião dentista clínico, ele nos encaminha casos mais complexos. Um dente retido dentro do tecido ósseo, tá? Um dente numa posição horizontal, digamos assim, que precisa de um conhecimento, uma experiência maior. E na área hospitalar nós atendemos diversos casos, como por exemplo pacientes especiais, que não podem ou existe uma dificuldade de a gente submeter a uma anestesia local pela questão do estresse e da ansiedade. Com anestesia geral no hospital a gente pode abordar esse paciente. Pacientes acamados, pacientes com patologias de base, hipertensos, diabéticos e diversas outras patologias. O paciente acidentado, por óbvio, né? Pegamos a parte de traumatologia de reconstruções faciais. Biópsias, né? Nós lidamos muito nessa área de prevenção e diagnóstico de câncer e outras lesões de boca. Cirurgias ortognáticas, desordem das articulações temporomandibulares, então a nossa área é bastante ampla. Tu é um médico, um dentista especialista nessa área, né? As pessoas ainda têm uma certa resistência, aquele medo de ir ao dentista ou de fazer um procedimento cirúrgico? Sabe que isso está mudando, isso é interessante que está mudando, existe ainda, óbvio, mas é um medo assim que eu acho que passa de vô para pai e de pai para filha. É uma coisa de 30 anos atrás que era uma outra odontologia. E aí retornamos o que nós falávamos no início, que o conhecimento ele duplica a cada 5 anos. Não existe, isso a gente afirma com todas as letras, não existe mais o paciente que vai para ser judiado numa cadeira de dentista. As técnicas são cada vez mais modernas, o tratamento odontológico, mesmo o cirúrgico, é indolor. Tá? Existem formas de abordar esse paciente, tanto na questão do pré-operatório, como durante o procedimento e no pós, que tornam essa experiência cada vez mais agradável. Então a gente ainda nota, mas cada vez menos, até porque os pacientes mais jovens eles já não têm aquela necessidade odontológica que tínhamos há 30 anos atrás, de dentes todos estragados. Então normalmente os procedimentos eles acabam sendo mais simples. Sobre a cirurgia que tu comentaste, ortognática, né? Ela vai além dos objetivos estéticos, né? O que a gente pode entender por esse tipo de cirurgia? Na verdade, para quem não sabe o que é a cirurgia ortognática, existem algumas desordens ósseas, desordens de maxila e de mandíbula em relação à base de crânio. Tá? Existem as desordens dentárias, que elas são corrigidas através do aparelho ortodôntico, o paciente que consulta com um dentista especialista em ortodontia, e existem as desordens ósseas, tá? Então, ou
o osso maxilar está mais avançado ou mais retruído, ou a mandíbula mais avançada e retruída, ou o conjunto dos dois, que apenas o tratamento ortodôntico ele não corrige. Corrige o dente, mas não corrige a parte óssea. Isso é cirurgia ortognática. Eu costumo dizer que a gente devolve ao paciente a função. A cirurgia ortognática ela é uma cirurgia funcional, ou seja, a gente melhora a questão respiratória. Esses pacientes são pacientes roncadores, que têm sono ruim, que não mastigam direito, os pacientes não conseguem comer um X, morder uma maçã, pacientes com dores articulares, pacientes com deficiências respiratórias, tudo isso a gente corrige. A beleza, a parte estética, é um bônus. Né? Eu costumo dizer, às vezes pergunto dos meus casos, inclusive, mas transformou a paciente. Não é, a beleza da paciente já estava ali. Né? A gente apenas corrigiu aquilo que a natureza não conseguiu finalizar. E esse tipo de cirurgia, uma dúvida minha, é uma reconstrução? Como é que é feita essa cirurgia? É pelo osso? Como é que é? Na verdade, ela não é tão simples. Ela depende de um planejamento que hoje em dia, no tocante do que nós comentávamos, o que evolui, inclusive a questão do medo do dentista, hoje não existe. A gente faz todo o escaneamento das arcadas, passa para o computador em terceira dimensão, e faz um estudo em terceira dimensão do que não está correto naquela pessoa do ponto de vista ósseo. Aí nós temos as discrepâncias em milímetros, por exemplo, um paciente que tem uma retrusão maxilar, um defeito de terço médio, de 3 a 4 milímetros. Está mais para cima, está mais para baixo, está mais lateralizado. Tudo isso no computador a gente faz o diagnóstico e através do diagnóstico nós temos o planejamento cirúrgico, por exemplo, para avançar essa cirurgia. Como que é feito esse avanço? Anestesia geral, essa sim, tá? Porque é uma cirurgia mais agressiva. Aí ele é feito no hospital. No hospital. Antes disso, existe todo um preparo ortodôntico com o ortodontista que vai preparar esse paciente para a cirurgia. E aí sim, nós realizamos osteotomias, ou seja, grosso modo, nós cortamos o tecido ósseo e reposicionamos aquele tecido ósseo na posição que deveria estar originalmente e fixa aquilo com placas de parafuso. Ele é uma cirurgia interna. Totalmente interna, não deixa cicatrizes, tá? Então, eu costumo dizer também que é a cereja do bolo de todo o bucomaxilo, porque a recompensa, do ponto de vista do paciente se olhar e ter uma vida nova, é extremamente importante. Acho muito interessante, né? Por ser toda essa complexidade e ainda ser interna, né? Internamente. Perfeito, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, a gente segue falando sobre cirurgias odontológicas, o que você precisa saber. No Baita Papo entrevista de hoje, estou conversando com o Fabiano Caetano Brites, né, sobre cirurgia odontológica, o que você precisa saber. Fabiano, durante a pesquisa aí sobre esse tema, eu vi que tu fez uma postagem sobre amenizar os efeitos colaterais da quimioterapia. Eu gostaria que tu explicasse melhor essa questão, qual é que é essa relação da tua especialidade com pessoas que estão em tratamento do câncer. Interessante. Eu esqueci de comentar que é uma das áreas de atuação também do bucomaxilo. O que acontece? O paciente com câncer de cabeça e pescoço e câncer de boca, que precisa ser submetido tanto à quimioterapia, mas não só quimioterapia, mas como a rádio também terapia,
acontece uma série de alterações e efeitos colaterais do tratamento, sendo o principal deles a xerostomia, ou seja, a redução forte da salivação. A saliva ela tem diversas, como é que eu vou te dizer, funções, né? E uma delas é o efeito tampão da saliva. Mantém o pH da boca num determinado número, tá? Nem tão ácido e nem tão básico, e protege os dentes e protege as mucosas. Tá? Esses pacientes eles desenvolvem úlceras, tá? A seguir do tratamento, úlceras na boca extremamente dolorosas, uma situação bem tensa, eu diria, que não consegue nem engolir a água. Né? E, em contrapartida, por não ter esse efeito tampão, também desenvolve o que a gente chama de cáries de radiação. Então são cáries em localizações bem específicas, que não é cárie por má higiene, é simplesmente porque ele não tem aquela proteção. Tá? Dentro desse contexto, nós atuamos fortemente com a área de laser terapia, tá? Tanto o laser vermelho como o laser infravermelho, é um laser de baixa potência, e com determinadas fórmulas e abordagem de saliva artificial, para permitir um conforto para esse paciente no momento do tratamento, né? Que são pacientes que vão passar, sei lá, por tantas sessões de quimioterapia ou radioterapia. E essa indicação, né, no caso para buscar o profissional da tua área, é feita pelo médico que está atendendo a pessoa ou a própria pessoa pode ir em busca desse? Nós temos um trabalho forte junto ao médico oncologista, né, que é quem deveria nos encaminhar, às vezes até antes do tratamento. Porque, por exemplo, o paciente que fez a radioterapia recentemente e começa com uma dor de dente, digamos assim, que precisa fazer uma cirurgia para extrair o dente, acaba que esse procedimento é um procedimento de alto risco, porque a radioterapia, ela, grosso modo, ela reduz a vascularização intraóssea, que nós temos vasos sanguíneos dentro do osso. Então, ao remover um dente do paciente que fez radioterapia recente, nós temos o risco de desenvolvimento da osteoradionecrose, que é uma necrose óssea decorrente da radiação e por qualquer procedimento odontológico que é feito depois. Então, o ideal seriam todos os pacientes que têm o diagnóstico, vamos fazer a radioterapia, área de cabeça e pescoço, passa no dentista, para aquilo que a gente tiver dúvida, olha, tem um dente que a gente não sabe se vai sobreviver. Não pensa duas vezes, remove antes, cicatriza, depois da cicatrização vai para o tratamento. Tu sabe que eu, enfim, perdi meu pai, mas enquanto ele estava internado, a orientação dos médicos era que fosse feita a retirada dos dentes, porque ele tinha tido um AVC. E aí a gente ficava, né, sem saber o motivo por que tem que ser retirado os dentes, né? Mas é pelo fato de não se morder, enfim, né? Toda uma questão. E que às vezes talvez as pessoas não saibam, né? Eu gosto muito de dizer assim, não que a saúde começa pela boca, mas sim que a boca ela é um componente que é indivisível do resto do corpo. Então, pela boca, a gente pode desenvolver diversas patologias. Por exemplo, o paciente que está entubado, por qualquer motivo, tá? Passou de 14 dias, 2 semanas, que é o padrão, as bactérias circulantes dentro da boca, tá? Streptococcus e outros, que a gente tem uma flora bacteriana normal, que convive normalmente, mesmo escovando 100%. Tá? Mas esses pacientes com a boca aberta, eles podem aspirar essas bactérias e aumenta muitíssimo o risco de óbito por pneumonia de aspiração. Então deveria ter um dentista clínico, não cirurgião necessariamente, orientação profissional de escovação e higiene desses pacientes. Outra, endocardite bacteriana, tá? Pacientes com problemas graves de coração, que não se sabe a etiologia, não se sabe a causa. Tá? A maior causa da endocardite bacteriana é uma infecção dentária, que através dos vasos sanguíneos passa para a circulação e altera toda a questão cardiológica, o endocárdio daquele paciente. Tá? O paciente com AVC, o paciente que tem uma questão motora prejudicada, pode fazer lacerações dentro de face. Eu não seria tão radical nesse ponto de recomendar remover dentes sadios, mas deveria ter uma avaliação. Então, de repente agora esse nosso... Claro, de repente no caso ali deve ter, mas o que veio, chegou até mim era isso, a retirada para que ele não se mordesse, né? Claro, deve ter toda uma explicação para isso, né? Sem dúvida. Diariamente, né, a gente tem visto, e até inclusive ontem acabei te mandando, pessoas que vêm a óbito e têm complicações muito graves após a retirada do siso. Quais são os riscos desse procedimento e por que é tão assim... Por que as pessoas, né, o que acontece? Não tem como a gente saber, né, e também cada caso é um caso, mas o siso é um problema. Eu tenho
confesso. E foge. E fujo. Essa eu já sei bem que tu já foge, falei né? com o doutor. Em seguida eu vou. O que acontece, ó? Eu gosto de dizer o seguinte, ó, tu vai atravessar a rua aqui, tu tem um risco. Tem o risco de um carro te atropelar. Não sabe o que vai acontecer. Tá? Mas eu te digo com todas as letras que a extração do siso do terceiro molar é extremamente segura. Ninguém morre de extração de siso. Só que a mídia aumenta. Então o que eu postei ali? A gente não sabe se esse paciente... O que acontecia antigamente? Tá? Paciente hipertenso, descompensado, diabético, com a glicose lá nas alturas, não fala para o dentista, e também é falha do dentista, que o dentista tem que perguntar, tem que fazer uma anamnese, saber. Tá? Não existe uma contraindicação absoluta, existem contraindicações relativas. Você não vai aplicar um anestésico com adrenalina num paciente com uma pressão arterial, uma sistólica de 22, de 25. Aí você pode provocar um infarto. Né? Então não foi o dente que matou. O paciente não cuida. Tá? Não foi administrado um pré-operatório, uma medicação pré-operatória. Por exemplo, o paciente que tem risco de endocardite bacteriana, a gente faz a profilaxia antibiótica, antibiótico antes. Tá? Mas o paciente não cuidou, o dentista não prescreveu, o que vai acontecer? Vai dar um abscesso, esse abscesso pode invadir os espaços faciais, gerar o que a gente chama de angina de Ludwig, que é uma situação extremamente grave com risco de vida, com uma depressão no sistema respiratório que pode levar ao óbito, não pela extração do siso, pelo abscesso e pela infecção. Tá? Então a minha dica é procurar um profissional com experiência, competente. É um procedimento corriqueiro, mas assim, acontece um caso, já está no Globo.com. E tem um medo, né? Eu até esses dias estava conversando com alguns clientes sobre essa questão. E eles também têm um medo, e eu acho que é o medo da pessoa, né? E antes demorava mais tempo, né? Agora é menos tempo, né? De extração, até um dia extrai o siso, ou em mais tempo? Não entendi a pergunta. Quanto tempo é para extração de um siso? Quando tu extrai um siso, tu extrai os 4, tu extrai 2, como é que é? Depende. Normalmente eu gosto de tirar 2 de cada lado. Porque você aproveita a mesma anestesia, o pós-operatório é o mesmo. O que vai acontecer? Esse paciente ele vai ter uma inflamação. Não quer dizer que vai ter dor, não vai, né? Mas a gente precisa ter uma inflamação, precisa chegar ali. O que é a inflamação? Aumenta o calibre do vaso sanguíneo, chega mais sangue. Tá? Então, para que chegar mais sangue? Para chegar mais mediadores químicos de inflamação, porque aquela inflamação que vai fazer o reparo. Então, esse paciente ele vai inchar um pouco, é normal inchar, não vai ter dor. Entendeu? Então, toda essa questão preparatória, ela conta muito. Tá? Então, eu gosto de tirar os 2 do mesmo lado, porque o pós-operatório vai ser um só. Alguns casos de dentes, digamos assim, de uma complexidade técnica maior, ou pacientes muito ansiosos, talvez seja o teu caso, o medo, né? Só tem medo quem é humano, é normal. Então, às vezes, a gente indica fazer com anestesia geral, aí sim se tira todos de uma vez. Mas aí, isso que eu ia te perguntar, sobre a questão da anestesia, né? Nossa próxima pergunta. Os procedimentos cirúrgicos odontológicos, a anestesia, ela é geral ou ela é local? O mais comum é local, ambulatorial, no consultório, seguindo todos os passos técnicos e de prevenção. Mas existem casos, não é a minoria, tá? Não são todos, mas tem paciente que chega lá para mim, olha, não quero, eu já tive problema, o meu pai me contou que aconteceu não sei o que no dentista, então eu não quero ver nada. Aí sim, aí baixa o hospital, tem um custo para isso, tá? Aí faz com anestesia geral, com apoio do anestesista que monitora o paciente, também totalmente seguro, porque antigamente tinha aquilo, eu tenho medo de fazer anestesia geral. Ao contrário, digamos que aconteça qualquer coisa, que é raro, mas é um paciente hipertenso. Qual é o melhor lugar para acontecer isso? No hospital com o anestesista do lado. Anestesia geral, então, para que fique bem esclarecido, é só dentro do hospital? Sem dúvida. Não existe nem equipamento e nem estrutura dentro de um consultório ou uma clínica para anestesia geral. Qualquer pessoa é apta a fazer uma cirurgia odontológica ou a gente tem casos em que não é aconselhável fazer o procedimento? Aí entramos outro assunto. Existem contraindicações relativas. Normalmente o paciente descompensado. O que é o paciente descompensado? O paciente que não sabe que é hipertenso, ou o paciente que sabe que é hipertenso, mas eu não tomo mais remédio porque eu me sinto bem. Esse é perigoso, esse eu prefiro adiar, tá? Mas fazer num outro momento, não quer dizer que ele não possa fazer, não existem contraindicações absolutas, tu nunca vai poder tirar o teu siso. Tá? Então cada caso é um caso, a gente precisa avaliar,
Existem exames para isso, tá? Tanto exames de imagem como exames laboratoriais, e normalmente a gente lança a mão também de interconsulta, ou com o cardiologista, ou com o médico adequado para cada caso. Para a gente finalizar então o Baita Papo entrevista de hoje, né, para quem quiser saber mais aí sobre o teu trabalho, eu particularmente te sigo, te acompanho e acho interessante todo o conteúdo que o Fabiano posta, porque são coisas que são tão corriqueiras assim que a gente acaba meio que ficar de tanta muita informação, mas quando a gente pega uma rede social de um profissional habilitado, que estuda, tem um currículo gigante como é o dele, a gente já fica mais tranquilo para pesquisar, né? Gostaria que tu deixasse aí as tuas redes sociais para o pessoal te seguir, o pessoal entrar em contato, enfim, saber mais do assunto que a gente não consegue abordar tudo em 1 hora de programa. Obrigado mais uma vez pelo teu prestígio, principalmente. E eu tenho o Facebook profissional, que é o nosso Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial Fabiano Caetano Brits. Eu tenho um blog, o blog está desativado, mas eu sigo respondendo lá as perguntas, ele tem um alcance muito bom. Eu recebo diariamente perguntas pelo blog, que é o buco.brits.blogspot.com. Mas a gente posta mais no Insta mesmo, tá? Que é o alcance maior, e o Insta é Buco Fabiano C. Brits. Buco Fabiano C. Brits, tá? Vai procurar pelo meu nome lá, vai aparecer. Tá bem, te agradeço pela disponibilidade e a gente volta a conversar aí sobre outros assuntos na tua área. Obrigado pelo convite.